falar com vocês a respeito da, de uma questão que incomoda muitos, a EQM, que é uma experiência do quase morte. Como eu já passei por uma, eu sei como é que é isso, senti, o que eu senti, eu sei. Eu coloquei há poucos dias uma matéria para vocês lerem a respeito de uma experiência quase morte de um médico, não é? Muito interessante a questão que ele entra quando a mente dele para um acidente, etc. e tal. E tem outras matérias na internet de experiências quase morte aí que são muito interessantes. Mas vamos falar com profundidade maior a respeito disso. Vamos começar entendendo quem sai e quem fica. Porque quando eu passei por essa experiência, que eu saí, eu vi meu corpo embaixo. Vi meu corpo. Inerte, morto, quase morto, né? Porque era uma transição. E quando eu voltei, porque eu achei que eu não podia ir ainda, não era hora, tinha que fazer outras coisas, um monte de coisas. Então, o que é que sai e o que é que fica? Entenda o seguinte: nós somos dois seres dentro de um ser. Você pode chamar, para você entender bem a mecânica, você pode chamar uma parte sua de o anjo, o Mercúrio, aquele que é o intermediário entre os deuses, o Mercúrio da mitologia, aquele que tem as asinhas no chapéu, as asas nos pés. Então, aquele é o símbolo do deus Mercúrio, é a sua parte espiritual, é o seu espírito homem. E a outra parte sua, a parte de baixo, ela é representada pelo chumbo, por Saturno. Então nós temos dois seres aí, para você entender bem a mecânica fácil. O chumbo, o Saturno, e o ar, as asas, o Mercúrio, símbolos, não é? Muito bem. Quando este corpo nosso fica embaixo, fica na matéria e nós saímos, é o chumbo que ficou. É o Saturno que ficou. É o mal que ficou. É o símbolo das trevas, o pesado que fica. O leve sai. As asas desse leve representam o ar, quer dizer, o ser leve sai, sua parte sai. Então nós estamos agora aqui, nessa matéria, nessa vida, com esses dois seres. O Mercúrio, o Deus, a parte leve, o anjo, ele está aprisionado nessa matéria. Procure anotar uma pista interessante que tem nos livros bíblicos. Quando lá falava das asas do anjo do Senhor. Em primeiro lugar, vamos esclarecer, quando você começa a ler Êxodos, livro de Êxodos 25, do versículo 18 ao 22, fala lá da arca. A arca representa o coração. Essa é a arca de Deus, é o coração. Isso é a arca. E que haviam dois querubins, dois anjos, guardando essa arca. Esses dois anjos representam esses dois seres. Representa exatamente o Saturno e o Mercúrio. O anjo da luz, que é o Mercúrio, que é o que fala com Deus, e o anjo das trevas, que representa o pesado, a matéria. Esses são os dois anjos ao lado da arca. Os dois querubins. Propiciatório que está sobre a arca é a representação do Cristo. O propiciatório, traduzindo o significado hebraico, o que é o propiciatório,
É o lugar onde é feita a propiciação, ou seja, onde é feita o trabalho espiritual, onde é feita a tarefa, a transmutação. O propiciatório representa o Cristo, a cruz, a crucificação. Então, esse teu anjo, essa tua metade anjo, essa tua metade Mercúrio, que é o que entra em contato com os deuses, que está crucificado junto aqui na nossa matéria, tem essa significação. Você pode ver, entender isso aí no Salmo 17, versículo 8, no Salmo 36, versículo 7, no Salmo 57, versículo 1, no Salmo 91, versículo 4, em Isaías 40, versículo 31, e no Ezequiel 1, onde vai falar lá do homem, do ser que tinha 4 rostos, 4 asas, cada um deles. Por quê? Porque quando o homem espiritual, quando o ser espiritual está embaixo, esse homem é representado como um ser com 4 asas. Por quê? 2 asas da esquerda e 2 asas da direita. O leão também, o boi também, a águia também, são representações das fases do ser. Das fases. O boi, por exemplo, vai representar o que trabalha a terra embaixo, o que faz a força, a carga, aquele que tem que arar a terra, trabalhar, etc. e tal. Se você juntar isso com o que eu estou explicando, se você pegar esse ser duplo, né, com em espanhol seriam as 4 alas de Mercúrio, se você pegar esse ser com 4 asas, esse ser duplo, esse ser, a composição que está em nós, se você pegar esse entendimento, você vai entender essas experiências que são vividas no quase-morte. Um que sai e um que fica. É o ser composto em nós. Quando nós formos sair, quando a morte do corpo chegar, do chumbo chegar, da matéria pesada que vai ficar aqui chegar, quando a morte nos visitar, o nosso ser, nós, vamos sair. Iremos subir, iremos para o ar, as nossas asas então entrarão em funcionamento. O anjo, de todos os elementos bíblicos, aí, as representações, nada mais é do que isso. O simbolismo do anjo voando, o anjo de Deus. É o que sobe, o outro fica, a parte de baixo vai ficar. Quando nós, na verdade, entendermos que nós somos este ser, Mercúrio, esse emissário dos deuses, esse componente, esse ser espiritual, nós somos isto. A matéria trabalhando em nós, a luta no propiciatório aqui que vem, né, para combater o propiciatório, para combater o Cristo, são as fraquezas da matéria, os desejos, a carne, tudo aquilo que se contrapõe à elevação espiritual. Creio que você pegando este sentido, refletindo, você pegando a diferença entre o combate de luz e sombras, ou luz e trevas, por isso que é falado que quando você sai daqui, você vai para um lugar claro, e sempre que acontece a experiência quase-morte, né, o EQM, sempre o ser está indo, isso no mundo inteiro, os relatos, em inúmeras passagens, em inúmeras experiências relatadas. Quando você está indo a caminho, no sentido de uma luz, o lugar é claro e tal. Porque não tem sol, lá é claro. Por quê? Porque na sua outra metade, no seu ser espiritual, para onde você irá, para onde nós iremos, não existe treva, não existe sombras. Sombra só existe aqui embaixo. O símbolo de trevas, de escuridão, só existe aqui embaixo, nessa metade chumbo nossa. Para onde nós vamos? O reino é de luz, não precisa sol, não tem sol lá. Por isso que você lê isso em Apocalipse.
Onde você vai não tem sol, é tudo claro. Não precisa de sol. É o reino de luz, de abundância, de luz, de clareza. Essa clareza representa não só a iluminação, como nós conhecemos através dos nossos olhos humanos, nossos olhos animais, mas é clareza no sentido de sabedoria, onde nada mais é vedado, nada mais é impedido de você entender. Então espero que vocês tenham uma base para reflexão profunda em cima dessa matéria da experiência